será melhor seguir. Os caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair. Mas que base firme então poderei eu encontrar, se quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, homem bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a só lá fora olhar um mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar, encontrar um mundo que tanto padece. E assim vou encontrar, assim vou encontrar, encontrar, e no Pai vou confiar. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão,
edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Você olha para trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo. Coração, vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo. Coração, o coração, o coração.
do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu. Tu que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar pra mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar.
Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado, e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos, somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos, assim, toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Boa tarde, queridos amigos. Que maravilha podermos retornar nesse ano de 2022. Que para todos nós é um recomeço. Estamos na hora de recomeçar. Recomeçar é cada dia aproveitar as oportunidades que Jesus nos dispõe, né, diariamente. Muito bom recebê-los, muito bom estarmos juntos outra vez aqui no nosso canal do YouTube, acompanhando as nossas reflexões que são trazidas nas reuniões públicas da Casa de Miguel. É um prazer muito grande estar aqui novamente. E a gente já vai pedindo que Jesus nos ampare, nos ilumine sempre, né? Nos fortalecendo em cada minuto. Hoje nós temos na nossa casa duas companheiras ainda, trabalhadoras da nossa casa, que vão trazer os estudos para nós. Nós teremos a Nilza, que vai trazer o livro dos Espíritos na questão 107 a 111, e ela vai falar sobre os Espíritos bons. E teremos também a nossa companheira Vera, que vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de coletânea das preces, é lá no capítulo 28, a questão 67 até 69, que no item, né, que ela vem falando sobre a prece para inimigos ou criminosos. Então, são sempre reflexões que nos auxiliam em nossos dias, importantes para cada um de nós. A página de abertura é pela voz doce da nossa companheira Marcília. Após a nossa reflexão dessa tarde, teremos ainda o GEAL, que sempre traz, através das evangelizadoras, um trabalho todo voltado para a criança, mas nós somos muito bem favorecidos, né? Quando a gente consegue aproveitar. Isso é muito bom. Lembrar a vocês da importância de dar aquele joinha que está aqui embaixo, para que a gente possa cada vez mais divulgar o nosso trabalho, as palestras, né, os estudos da nossa Casa de Miguel. Dizer ainda que também aqui embaixo tem a descrição, em que você, acessando ali, vai saber de muitas informações que a nossa casa também oferece, né, ainda disponibilizando. Lembrando mais uma vez que a nossa reunião pública, além de acontecer às quintas-feiras, também dispõe às sextas-feiras, às 20 horas, aos domingos, 9 horas da manhã. Hoje temos também a prece da saudade, às 19h30, e fluidoterapia sempre acontecendo às terças-feiras, 19h30, e quarta-feira, 9 horas da manhã.
Então nós temos bastante coisa acontecendo para que a gente possa sentir aquele acolhimento que é muito favorável para cada um de nós, tá bom? Fiquem conosco, vamos iniciar esse ano firme e fortes, como Jesus espera de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 67. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Senhor, aqui estamos reunidos para agradecermos a oportunidade deste momento de reflexão. Agradecemos a Ti e ao nosso Pai de amor e bondade, que nos permitem este momento divino, este momento abençoado. Agradecemos também, Senhor, a todos estes bons espíritos que nos amparam, nos protegem, nos auxiliam, nos orientam em todas as nossas necessidades. E assim, Senhor, que nestas reflexões que hoje aqui serão trazidas, possamos transformá-las em sentimentos, para que, de acordo com a vontade do Pai, consigamos vivenciá-las com boa vontade, com amor, com fé, com esperança. Nos tornarmos, Senhor, criaturas a caminho do progresso, trabalhando dentro de nós tudo aquilo que precisa ser transformado em virtudes,
sejamos mais compreensivos, que sejamos mais solidários, que sejamos mais afetuosos, que sejamos mais fraternos. Cada um no seu passo, cada um respeitando seus limites, mas que todos nós, com a certeza deste amparo, destas bênçãos que aqui nos são trazidas nesta tarde, Senhor, esta tarde de vida. E assim, pedimos a tua licença, amado Mestre, para darmos por iniciada a reunião da tarde de hoje. Gratidão, Senhor. Boa tarde a todos os irmãos, aos dois planos da vida. Meu nome é Nilza Silva, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel. E para aqueles que não podem me ver por algum motivo ou que têm dificuldade de me enxergar, eu sempre gosto de fazer a minha audiodescrição, que é muito importante. Eu sou mulher, minha cor é preta, eu tenho os cabelos bem curtinhos, crespos e quase todo grisalho. Uso óculos, estou usando uma blusa estampada e atrás de mim tem uma parede de cor verde. Bom, nós vamos fazer as reflexões da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Nós estamos no capítulo 1, que fala dos espíritos, a segunda ordem que nós iremos trabalhar hoje, que é a ordem dos espíritos bons, que estão das questões 107 a 111. Como Kardec já nos mostrou, já falou a respeito, os espíritos podem ser classificados em 3 ordens, de acordo com a evolução moral de cada um. Ele pode estar na terceira, na segunda ou na primeira ordem. Na reunião passada já foi falado, já foi comentado sobre os espíritos da terceira ordem, que são os chamados espíritos imperfeitos. Tem irmãos que sentem assim um certo constrangimento de falar espíritos imperfeitos. Não vamos entender que quando Kardec colocou, porque isso aí é uma divisão didática feita por Kardec, para que a gente possa ter uma melhor noção. Então, não vamos entender, quando ele falou em espíritos imperfeitos, como se fossem espíritos com algum defeito. Não é isso. Ele chamou de espíritos imperfeitos porque ainda não atingiram a perfeição que é própria da criatura humana. Nós somos espíritos perfectíveis. O que quer dizer isso? Estamos a caminho da perfeição. E nesta terceira ordem, que já foi refletida, nós temos 5 classes. Os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os perturbadores. Após essa ordem, nós temos os da segunda ordem. Os espíritos da segunda ordem são os espíritos bons, que falaremos um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. E na primeira ordem, temos os espíritos puros, que tem apenas uma classe, é a classe dos espíritos puros, mas esse será
estudado na próxima reunião pública. Então, não vamos aqui adiantar o assunto. Então, como já foi dito, hoje nós vamos nos deter a comentar sobre os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos. Esses espíritos, eles podem ser divididos em 4 classes: a dos espíritos benévolos, sábios, os de sabedoria e os superiores. Lembrando sempre que essas ordens o espírito vai atingindo conforme a sua evolução moral. Mas isto não é algo estanque. Nós aqui estamos num planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que nós só encontraremos espíritos imperfeitos aqui entre nós? Não. Nós aqui temos espíritos bons, como temos também os imperfeitos. Se nós quisermos, cada um de nós dizer assim, em que classe eu vou me enquadrar? Não tem como nós sabermos disso, porque nós podemos ter assim, muitas características de uma determinada classe. Mas, como veremos, podemos ter um pouquinho de um, mais um pouquinho de outro, ser muito acentuada em uma outra determinada classe. Então, é algo que nós não podemos determinar assim com absoluta certeza. É uma classificação que, olhando para a criatura, ela é mais relativa do que absoluta. Então, vamos falar sobre os caracteres gerais dos espíritos bons. Primeiro, é predominância do espírito sobre a matéria. Então, ele já vive mais para a vida do espírito. Não é tanto apegado à matéria, à vida material, como os espíritos imperfeitos são. Uma outra característica é o desejo do bem. Então, aqueles espíritos que estão ali ocupando a segunda ordem, eles já trabalham, eles já têm dentro deles aquele forte desejo para o bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Então, quanto mais adiantado moralmente esse espírito, mais o poder, mais voltado para o bem ele será. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então, isto quer dizer que os espíritos bons, tem alguns que eles serão assim, terão maior destaque no sentido da ciência, dos conhecimentos científicos, desses estudos. Outros serão espíritos de maior sabedoria, mais voltados assim para lidar com o bem, com a solidariedade, de fazer atos, práticas solidárias, práticas do bem. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. O que isso quer dizer? Conforme mais adiantados moralmente forem os espíritos, mais eles vão reunir essas qualidades do conhecimento com as qualidades morais. Conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Porque os espíritos bons, eles ainda não estão na categoria de espíritos perfeitos. Eles ainda não estão totalmente desmaterializados. Então, como diz ali, eles ainda
de acordo com a evolução moral, se é maior ou um pouquinho menos, eles ainda trazem alguns traços da existência deles na matéria. E isso pode, como ali o caractere nos fala, nos informa, isso pode ser, a gente pode perceber através da linguagem ou dos hábitos, que vamos percebendo ainda alguma certa ligação com a matéria. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Bom, sabemos que para conhecer Deus, isso é somente dado aos espíritos puros. Agora, os espíritos bons, eles já compreendem a Deus, mas muito mais do que os espíritos imperfeitos. Os espíritos que estão ainda nessa categoria de imperfeitos, lá na terceira ordem, já muitos já têm a noção de Deus, já têm aquela ideia, já sabem da existência de Deus, mas ainda têm certa dificuldade de compreender Deus. Por exemplo, quantas vezes nós sabemos da existência de Deus, nós temos fé nesse Pai de amor e bondade, mas quantas vezes passamos por tribulações, ficamos questionando por que estamos passando por aquilo. E quando nós fazemos esses questionamentos, é porque nós ainda não estamos compreendendo por que é necessário estarmos passando por aquela situação. E isto significa um questionamento a Deus, porque muitos até falam assim: por que Deus está deixando eu passar por isso? Então, isso é próprio dos espíritos imperfeitos. Os bons espíritos, eles não fazem mais esse tipo de questionamento. E olha só que importante, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então, essa felicidade, que ainda não vamos dizer que seja felicidade plena, mas já é uma felicidade muito maior, muito mais grandiosa, porque todo aquele bem que eles fazem os remete a uma felicidade. Todo aquele mal que eles percebem, que eles sabem que impediram, também os leva a uma felicidade. E nós podemos comparar quantas vezes nós observamos que fizemos o bem a alguém, que nós fomos útil, aquilo não nos dá interiormente uma felicidade, uma alegria, não aquele orgulho pretensioso, mas aquela felicidade íntima, aquela alegria do dever cumprido, ou então quando a gente sabe que conseguiu impedir que o mal acontecesse. Se nós já conseguimos isso, imaginem os espíritos bons, quão felizes são eles quando observam esse tipo de coisa que eles já fazem naturalmente. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então, os espíritos bons não passam mais por esses vícios, por essas imperfeições, ou passam de uma forma muito mais amena. Eles não têm mais esses vícios, essas qualidades, esses sentimentos inferiores de inveja, remorso, essas paixões do mundo. Não faz mais parte do íntimo
de um bom espírito. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, o espírito bom, ele ainda passa por provas, mas, observem bem, eles não precisam mais passar por expiação, somente por provas. E na medida que eles vão alcançando moralmente, galgando os degraus das qualidades morais, das virtudes, eles vão se aproximando da perfeição. Como bons espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Então, observemos aí que quando nós falamos para nós mesmos ou para os nossos companheiros, para que elevemos o nosso padrão vibratório, é que nós estamos nos conectando com esses espíritos bons, com esses espíritos que estão sempre nos inspirando a que tenhamos bons pensamentos, a que tentam, e eu digo tentam porque eles vêm nos influenciar para nos orientar para seguir o caminho do bem. Mas muitas vezes nós temos o livre-arbítrio, muitas vezes nós tapamos os nossos ouvidos para essas orientações que eles nos dão. Então, no parágrafo anterior, nós falamos desses espíritos bons como espíritos. Agora, quando encarnados, porque tem os bons espíritos encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Cada um de nós, com certeza, conhecemos ou já ouvimos falar de pessoas que tinham essas características. Então, com certeza, eram ou é um bom espírito. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares, quer dizer, nas crenças do mundo, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Então, nós sabemos que os nossos espíritos protetores são nossos guias espirituais, são bons espíritos. E no passado, como Kardec bem nos mostra, eles eram tidos como divindades. Muitos que são chamados hoje de santos, na realidade, eles eram bons espíritos, que por terem criaturas tão bondosas, tão voltadas ao bem, eles foram vistos como divindades benfazejas. Então, como já foi falado antes, eles podem ser divididos em 4 classes. E já pelo título que cada classe leva, já dá para a gente perceber quais são suas características, que nós vamos dar uma breve passada aqui. Então, a 5ª classe dos espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, os espíritos benévolos,
eles são os espíritos muito voltados a proteger, a fazer o bem. Agora, isso não quer dizer que intelectualmente eles sejam tão elevados quanto moralmente. Não é algo que ocorra necessariamente, tenha ali uma igualdade, mas essa conduta deles voltadas para o bem é muito grande. A quarta classe dos espíritos sábios distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, esses espíritos sábios, eles são mais voltados para o conhecimento, mas isto não quer dizer que, de forma nenhuma, eles utilizam este conhecimento para o bem próprio, para seus interesses pessoais. Não, eles utilizam estes conhecimentos para o bem da humanidade. A terceira classe são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, são espíritos que eles ainda não têm um conhecimento ilimitado, ainda não têm aquele conhecimento de tudo, mas eles têm uma capacidade intelectual muito grande. E, como já disse ali, eles já podem fazer um juízo muito próprio, muito mais acertado sobre os homens e as coisas. E a segunda classe são os espíritos superiores. Aí eu peço que prestem bastante atenção no que é dito, porque eu não tenho muito o que falar, aí já está dito tudo. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem variavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, nós vemos que os espíritos superiores, eles já reúnem tudo isso aí, todas essas virtudes, e podem vir aqui, estar encarnados entre nós para cumprir uma missão. Estão sempre nos orientando para o bem. Então, eu trouxe aqui como exemplo um espírito bom, Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Ele nasceu em 1802 e faleceu em 1861. Foi padre, jornalista, educador, deputado e acadêmico, sendo conhecido como um precursor do catolicismo moderno. E nós temos diversas mensagens desse espírito
nas obras da codificação, como no Evangelho segundo o Espiritismo e diversas na Revista Espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, lá no capítulo 5, item 8, o bem e o mal sofrer. No capítulo 7, item 11, o orgulho e a humildade. E no capítulo 16, item 14, o desprendimento dos bens terrenos. E como eu falei antes, existem também diversas mensagens de Lacordaire na Revista Espírita. E aí eu tomei uma que está lá na Revista Espírita de março de 1862, que tem como título Instrução Moral, que foi dada em Paris, no grupo Facherot, e o médio foi o Sr. Planchet. Eu tomei só um pedacinho dessa mensagem, mas vejam só o que ele nos diz neste parágrafo. É poético, é muito poético. Ele diz assim: do alto das esferas celestes que percorro, meu olhar mergulha com alegria em vossas reuniões. E é com vivo interesse que acompanho as vossas santas instruções. Mas, ao mesmo tempo que minha alma se regozija por um lado, experimenta por outro um desgosto bem amargo quando penetra em vossos corações e ainda aí vê tanto apego às coisas terrestres. Para a maioria, o santuário de vossas lições é tido como sala de espetáculo e esperais sempre de nossa parte alguns fatos maravilhosos. Não estamos encarregados de vos fazer milagres. Nossa missão é trabalhar os vossos corações. Esse grifo é meu. Eu achei muito importante isso. Abrindo neles grandes sulcos para lançar a mancheias a semente divina. Dedicamo-nos incessantemente a torná-la fecunda, porque sabemos que suas raízes devem atravessar a terra de um a outro polo, cobrindo-lhe toda a superfície. Os frutos que daí saírem serão tão belos, tão suaves e tão grandes que subirão até os céus. Lacordaire. Então, meus irmãos, tivemos aí, nesse fragmento de mensagem, de esse exemplo de espírito bom, como é que eles, através de uma fala simples, poética e muito instrutiva, podem nos trazer suas mensagens. Eu agradeço aqui a boa atenção e vibração de todos. Fiquem todos envolvidos na paz do Mestre Jesus. Muito obrigada. Boa tarde. A princípio, eu quero ainda desejar um feliz, muito feliz e saudável ano novo para todos os miguelinos, para o nosso povo brasileiro, para todos os povos. E que Papai do Céu nos ajude a sermos melhores em 2022 do que fomos até hoje. Hoje, nós vamos refletir no nosso Evangelho sobre o capítulo 28, que é o capítulo das preces espíritas sugeridas por Kardec, nos itens de 67 a 70, que fala da importância da nossa prece por um inimigo. E também
da prece para um criminoso, que é um inimigo da sociedade. Vamos então ao primeiro slide. No capítulo 28 do nosso Evangelho, no item 69, Kardec comenta para nós sobre a prece por um inimigo que morreu. E ele diz assim: Jesus nos ensinou que devemos perdoar aos inimigos. Jesus nos ensinou e, mais do que isso, exemplificou para nós o tempo todo o que é o perdão, o que é perdoar. Inclusive, no último momento, o momento mais sofrido, ele ainda elevou o pensamento e pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Olha o grande exemplo aí. E na oração que o próprio Jesus ensinou aos seus apóstolos, querendo ensiná-los a orar com o coração, uma parte do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos assim como perdoamos. Olha a nossa responsabilidade aí. Nós dizemos na oração, permitimos essa condicional: Senhor, nos perdoe da mesma forma que nós procuramos perdoar. Será que diariamente, quando oramos o Pai Nosso, nós prestamos atenção nesse compromisso que estamos tendo, que estamos fazendo, que estamos repetindo sempre que oramos o Pai Nosso? Será que o nosso procedimento é esse? Tomara que sim. Tomara que a gente esteja aprendendo. Porque, na verdade, nós todos sabemos que perdoar é crescer, é evoluir, é avançar no caminho. Quem não perdoa está preso. É como se tivesse atolado na lama e não consegue sair. Perdão, não sou eu que digo. Vocês já ouviram isso. Perdoar é libertador. Se fizemos inimigos, o procedimento que Jesus espera de nós é o esquecimento das ofensas. Se fizemos inimigos, diz Kardec, seja por invigilância, seja propositalmente, seja involuntariamente, uma vez ou outra a gente não agrada. A gente não agrada sempre. E às vezes a gente, mesmo sem querer, faz inimizade. Mas aí vem o aconselhamento de Jesus. O que ele espera de nós? Que a gente esqueça as ofensas. E aí nós vamos lembrar quando Pedro tinha um gênio difícil, né? Pedro, o apóstolo, tinha um gênio muito difícil. E ele aí um belo dia pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar aqueles que erram comigo? O que é que Jesus falou para ele? Ah, Pedro,
perdoa infinitamente. Só que Pedro podia não entender bem o que seria infinitamente. Então Jesus facilitou para ele dizendo: Pedro, perdoa 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Olha nós aí. Será que a gente perdoa 70 vezes? Precisamos estar atentos a isso. É o ensinamento que ficou. Para esse esquecimento que Jesus cita, esquecimento das ofensas, é preciso ter coragem, é preciso ter vontade e determinação. É preciso ter resignação e caridade para com o próximo. Esse esquecimento das ofensas já não é tão fácil para nós, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Nós esquecemos dos nossos erros, mas lembramos sempre do erro alheio. Nós esquecemos quando ofendemos, mas lembramos perfeitamente quando os outros nos ofendem. Não é assim? Faz parte da nossa imperfeição, faz parte das nossas dificuldades. Então, esse esquecimento precisa, da nossa parte, de muita coragem. Esquecimento para perdoar precisa de coragem, coragem firme. Por quê? Os fracos, os indecisos, os maldosos não perdoam, não sabem perdoar, não conseguem perdoar. Pela fraqueza do seu coração, dos seus sentimentos, da sua mente. Para perdoar é preciso coragem. E só os fortes têm essa coragem. É preciso ter vontade. Vontade firme. Não é aquela vontade que dá e passa, não. É vontade firme. Eu quero, eu vou porque eu quero aprender, porque eu quero melhorar, porque eu quero crescer, eu quero evoluir. Isso é ter vontade. É vontade de realizar o melhor em nós, realizando o melhor para o outro. É preciso determinação, porque senão essa vontade passa. Determinação de dizer: eu quero ser melhor hoje do que fui até ontem. Eu quero ser melhor amanhã. Porque a gente não se engana que ninguém vai ficar anjo nem 100 encarnações. Então, nós precisamos ter determinação para podermos colocar um pé na frente do outro e continuar a caminhada com certeza. Uma caminhada ascendente, uma caminhada de valores, uma caminhada de realizações em nós. E é preciso também a resignação e a caridade. Essa resignação para se perdoar significa tolerância. Eu ser resignado quando eu fui ofendido, foi isso que Jesus fez. Ele não se revoltou, ele se resignou com o erro que todos estavam cometendo e ainda pediu perdão para todos eles, para todos nós. Essa resignação é a tolerância de admitir-se
que todos nós estamos no mesmo barco. Acertamos e erramos, falhamos e vencemos. Jesus falou para nós: o Pai faz chover sobre justos e injustos. O Pai faz nascer o sol para todos nós. Não importa o comportamento, Ele sempre nos dá a todos a oportunidade de renovação. Portanto, recusar um pensamento elevado, um pensamento construtivo, um pensamento de compreensão e uma prece caridosa ao inimigo que morreu, é desconhecer a misericórdia de Deus que se estende sobre todos nós, sobre os que são culpados e sobre aqueles que se acham inocentes dos erros. Porque certamente inocentes nós não somos. Nós estamos sob um resgate. Nós estamos sob uma tolerância divina que nos dá a oportunidade da conscientização, do arrependimento e da reforma, de fazer diferente. Não é assim? Isso é o que Kardec falou para nós. E aí, ele nos sugere uma prece pelo inimigo que morreu. No próximo slide. Kardec nos incentivou para que nós orássemos. Kardec nunca propôs uma prece decorada. Ele simplesmente nos dá um caminho para que a gente possa organizar o pensamento e orar como ele sugeriu, pedindo. Vamos todos orar juntos. Deus, de bondade e misericórdia, vos imploro, Senhor, que receba a esse espírito que, como eu mesmo, cometeu suas faltas e possa ter nova oportunidade para se arrepender. Perdoe as más intenções que alimentou a meu respeito. E peço humildemente o perdão dele para os erros que cometi com ele. Que assim seja. Vamos ao próximo slide. No próprio Evangelho, no próprio capítulo 28, no item 70, que trata da prece por um inimigo. Se aquela primeira prece, Kardec sugeriu para um inimigo que nós possamos ter feito, essa explicação Kardec nos dá pelo inimigo da sociedade, porque um criminoso é um inimigo social. Ele não faz bem nem para ele, nem para ninguém. Ele é um faltoso. Mas não é um esquecido de Deus. Então, Kardec nos diz assim: os homens mais culpados têm mais necessidade de nossas preces em seu favor
do que os homens que procuraram viver de acordo com a lei divina, que é a lei de entendimento e de boa vontade para com todos. A lei divina é sempre uma lei de fraternidade. É uma lei que nos coloca no trilho para que a gente possa sempre fazer o bem a nós e aos outros. Então, é uma lei de fraternidade. E quem somos nós para prejulgar a justiça divina? Quem somos nós para fazermos uma avaliação de quem é culpado e quem não é? Quem somos nós para atirar a primeira pedra? Olha, Jesus lá atrás já falou. Quem não tem erro, atira. Quem nunca errou, condena? Quem somos nós? Só a Deus cabe o julgamento, porque Ele nos conhece do passado, de todo o nosso caminhar, de todas as nossas encarnações, onde viemos certamente errando, tropeçando, caindo, escorregando, levantando, quando encontramos alguém que nos auxilie para levantar sem julgamento. Então, esse Deus que conhece o nosso passado e que sabe dos nossos esforços no presente, é quem pode fazer um julgamento. É quem pode classificar de culpado ou não culpado a todos nós, os homens. Então, Kardec diz assim: Deus vê os nossos sentimentos e respeita as nossas escolhas. Olha só, Ele respeita as nossas escolhas, nos oferecendo sempre oportunidades para refazermos as atitudes, para a conscientização e as reparações, que podem ser nessa ou em outra situação de vida. Deus respeita as nossas escolhas. E as nossas escolhas nem sempre são corretas. Mesmo as escolhas erradas, Ele respeita as nossas escolhas, porque foi Ele mesmo que definiu assim, quando Ele nos concedeu o livre arbítrio, a livre escolha, o livre pensamento, a livre ação. Se Ele disse, pode escolher, nós estamos escolhendo. Agora, escolher o certo vai depender de nós, do nosso progresso, do nosso avanço, do nosso raciocínio, do nosso querer, dos nossos sentimentos. Mas Deus está sempre oferecendo novas oportunidades. Oportunidades para nós refazermos as atitudes erradas. Oportunidades da conscientização. Porque tem gente, incrivelmente, tem gente que acha que não erra nunca. Tem gente que não entende quando errou. Tem gente que não percebe que está errando, que continua errando. Tem. Nós mesmos, quantas vezes fazemos as coisas e não achamos que estamos tão errados assim. Então, essa conscientização também não é muito fácil, não. Mas precisamos dela, esse entendimento,
para que venha o arrependimento do que eu errei, porque em seguida virá a reparação. Tem que haver a reparação, porque a justiça divina requer a reparação dos nossos erros. E essa reparação, muitas vezes, nós temos oportunidade de reparar ainda nessa existência. Mas, às vezes, vamos precisar de várias outras situações de vida, encarnações, para podermos reparar todo o mal que praticamos. Recusar uma prece, um alento, um socorro àquele que chamamos de criminoso é se colocar no lugar de justiceiro, de infalível e desconhecer, acima de tudo, o socorro do Altíssimo sobre todos nós. Quem pode recusar uma prece? Quem ousa recusar uma prece em benefício de alguém? É o mínimo que se pode fazer. Um alento é um não julgamento, uma não acusação, não é um pensamento que vai ferir. Um alento é um refrigério. Ele errou, mas não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou acusar. E um socorro porque todo criminoso é um doente. A gente às vezes não percebe, mas ele é um doente, porque ninguém reencarna, ninguém vem ao mundo, ninguém é criado para ser mal, para fazer mal ao seu semelhante. Não. Ele adoeceu espiritualmente. Então ele tem esse comportamento ainda. Mas certamente ele vai vencer isso. E nós não somos justiceiros. Há a justiça dos homens que procura libertar a sociedade, vamos dizer assim, para proteger contra esse indivíduo que está adoecido, enfurecido, criminoso. Mas, acima de tudo e de todos, a justiça divina, que é infalível. E nós não podemos desconhecer o socorro que vem do alto, que vem de Deus sobre todos nós. E aí Kardec nos propõe uma prece pelo criminoso. No próximo slide. Vamos orar assim. Senhor Deus, de justiça e misericórdia, que por sua bondade infinita sempre nos socorre e recebe e orienta todos os seus filhos, sejam eles errados, sejam eles ainda criminosos. Tira, Senhor, a venda dos seus olhos, que não permite que eles entendam as falhas que estão cometendo. E os faça perceber todas as suas faltas e se arrepender para poder merecer, Senhor, todo esse amor com que o Senhor nos abençoa a todos os seus filhos. Que a nossa prece
em favor desse criminoso possa aliviá-lo em seus sentimentos e dar a ele a esperança de reparar as suas ações numa nova existência, numa nova oportunidade, se dedicando, quem sabe, ao seu próximo. Tem piedade, Senhor. E assim encerramos aqui o nosso estudo, agradecendo muito a oportunidade de estar com vocês, desejando mais uma vez um ano novo de muita paz a todos nós. Senhor, sabemos que não é por muito pedir ou por prolongar do nosso pensamento que seremos atendidos nas nossas necessidades. Sabemos que o Senhor, nosso Pai, amigo, amoroso, misericordioso, aceita e nos devolve em luz toda a súplica que colocamos em nossas preces. Esperamos, Senhor, que todas essas preces cheguem ao coração de todos aqueles por quem suplicamos. Contamos com o vosso amor, com a vossa bondade, a vossa misericórdia e o vosso perdão sobre todos nós. Que assim seja. Gesto de beleza de quem está a perdoar, no exemplo de amor se revela o cristão, abraçando o inimigo com os braços do perdão. Toda luz de uma estrela não consegue clarear como gesto de beleza de quem está a perdoar, no exemplo de amor se revela o cristão, abraçando o inimigo
Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Um dia conversando com um amigo meu, eu perguntei a vida e ele respondeu: a vida é muito boa, eu quero é mais viver. E a minha vontade é sempre aprender. E todas as lições que ele armazenar, em outra existência ele desfrutará. Ainda que seja como intuição, o meu espanto ele me deu uma explicação. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Me explicou o que é morrer e o que é nascer, e eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. É
Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus, peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus, lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Deus Pai, sabemos que em tudo há uma ordem divina, embora muitas vezes não a detectamos. Amplia nossa visão, Senhor, para sentirmos no fundo de nossas almas que essa divindade se manifesta em tudo, expressando a sua origem celestial. Que possamos nos identificarmos com essa vibração que emana de Ti, para que haja harmonia em nossas vidas, em tudo que realizamos e com quem estamos. Que os nossos aparentes problemas e dificuldades que possam surgir nesse ano de 2022 sirvam para trabalharem juntos para o nosso bem e progresso. Que a gente perceba de que não seguimos ao léu e o que o Senhor é amor e está em tudo. Que possamos cooperar nas suas soberanas leis, para que elas cooperem conosco, trazendo-nos a paz e abençoando as nossas horas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Muniz, eu sou evangelizador do Japão. Hoje eu falo sobre o que é Deus. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o livro dos Espíritos, o que é Deus. Aí logo na primeira parte, Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O que quer dizer com isso? Que Deus criou todos nós humanos, os animais, todos os animais, a Terra, os outros planetas, o Sol, as estrelas, a Lua e todos os outros corpos celestes e a nossa galáxia por inteira. E Ele é a inteligência suprema, que Ele sabe de tudo, Ele está presente em todos os lugares, Ele tem ciência de tudo que acontece. Por isso que Ele é a inteligência suprema. Agora falando um pouco sobre os atributos de Deus. Primeiro deles, que Ele é eterno. O que quer dizer com isso? Ele não teve nenhum começo, nenhum fim. Nós, como seres, fazendo uma comparação com nós como seres imortais, a gente teve um começo, a gente não vai ter um fim. Mas Deus não teve nenhum começo, nenhum fim. Claro, Ele é imaterial, porque se Ele fosse material, Ele sofreria com as mudanças que a natureza influencia na matéria. Mas como Ele é imaterial, Ele não sofre nenhuma mudança. Que me leva a outra coisa que Ele é imutável. Ele não muda, porque Ele é imaterial. Ele não tem como sofrer com as mudanças, como a gente sofre. O nosso corpo material sofre as mudanças de acordo com a natureza. Ele é único, senão, se Ele não fosse o único Deus, Ele teria outros deuses também. Ele é o Todo-Poderoso, que Ele governa todo o universo, sabe de tudo, está presente em tudo, Todo-Poderoso. E Ele também é soberanamente justo e bom, diferente. Ele faz a justiça com a bondade. Ele é isso que é. E agora falando, eu já falei sobre todos os atributos, falar um pouco sobre a importância que a gente tem como Deus na nossa vida. A importância de a gente fazer uma prece, agradecer por Ele, porque Ele vai sempre estar lá para ajudar a gente em momentos de tristeza, de aflição. Não só nesses momentos, também de alegria, de conquista. A gente sempre pode agradecer a Ele, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Então a gente tem sempre agradecer por que Ele nos proporciona.
e também nos conforta no momento de aflição, que a gente sempre pode contar com ele, falar com ele. E é isso. História de hoje: será que Deus me ouve no meio de tanta gente? No meu primeiro dia na evangelização, aprendi que é Deus e que há um jeito de conversar com Ele. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vou explicar melhor. Deus é o ser mais inteligente que existe no universo e também é o criador de tudo aquilo que nem os homens e nem as máquinas conseguem fazer. Quem sabe dar exemplos? Deus criou a natureza. Professora, Deus criou a gente. Nenhuma máquina consegue fazer um bebê. Deus criou todo o espaço, todos os planetas. Exatamente. E Deus deu a inteligência para as pessoas para que pudessem fazer as outras coisas, como um carro, um micro-ondas, lupa de detetive. Mas se Deus criou tudo isso, será que Ele ainda lembra que eu existo? Claro que sim. Ele lembra de todas as suas criaturas e a gente pode falar com Ele e senti-lo quando fazemos uma prece. Ele sempre nos ouve e nos ajuda quando precisamos. Não sei não. Tem muita gente no mundo para Deus lembrar de mim. Mãe, estou pensando numa coisa. Se Deus criou todo mundo e tem que cuidar de tantas pessoas, será que Ele consegue saber o que eu preciso? Ai, Júlia, Ele deve ter ajudantes. Sei lá, você tem cada pergunta. Júlia aprendeu que Deus ajuda a todos e agora ela tinha um problema e precisava de ajuda. Pai, não estou conseguindo fazer essa conta de matemática. Me ajuda aqui? Filha, o resultado aqui é 44.064. Mas pai, como eu faço essa conta? Eu não quero só o resultado. O pai ficou apreensivo, pois fazia aquelas contas de cabeça e não sabia como ensinar isso a Júlia. A cada dia, Júlia ficava mais preocupada, pois tinha que tirar pelo menos 8 em matemática para não perder a bolsa de estudos que ganhou. Ela estudava, mas estava bem difícil de entender como fazer as contas. Meus pais não conseguem me explicar direito a matemática. Também não posso ir à escola. Meus amigos não podem vir aqui para estudar junto por causa da pandemia. O que fazer? Nisso, Júlia se lembrou do que aprendeu na evangelização infantil. Deus, como você sabe de tudo, preciso que na hora da prova você me fale as respostas. A prova é depois de amanhã e eu preciso tirar no mínimo 8. No dia seguinte, Kelly recebe uma videochamada de uma amiga da cidade onde moravam. Júlia, vem aqui falar um oi pra Regina, mãe do Rafael. Lembra dele que tocava piano? Oi. Você está desanimada, Júlia? Eu tenho uma prova de matemática amanhã e estou com dificuldade de entender e meus pais não conseguem me explicar direito. Nossa, o Rafael é ótimo em matemática. Acho que ele pode te ajudar. Oi, Júlia. Eu posso te ajudar. Eu adoro matemática. Então tá, depois que nossas mães conversarem, a gente pode te fazer uma videochamada e você me ajuda, tá? Tá bom. Rafael passou a tarde ajudando Júlia. Filha, vai passar aquele filme que você gosta. Vamos assistir? Eu até queria, mas a prova de matemática é amanhã e eu preciso estudar mais para tirar pelo menos 8. No outro dia, ela chegou na escola apenas para fazer a prova. Fez tudo com atenção. Como tinham poucas crianças por causa da pandemia, a professora pediu para que esperassem a correção. Júlia sentiu um frio na barriga. Era hora de saber se havia conseguido a nota que precisava. Parabéns, Júlia! Aqui está a sua prova!
Júlia ficou muito feliz e aliviada em ver sua nota, tirou 9 na prova. No caminho para casa, sua mãe comentou: que coincidência receber a ligação da Regina naquele dia e o Rafael ter lhe ajudado, né? Que bom, filha! Coincidência? Será que foi coincidência, mãe? Um dia antes, pedi para Deus me dar as respostas na prova. Mas acho que Deus ajudou colocando o Rafael para me ensinar e eu tive que fazer minha parte, estudando bastante. Verdade, filha. Você está certa. Acho que não foi coincidência. Olha eu aprendendo de novo com você. Essa história foi inspirada nas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos, que nos ensinam que Deus sempre nos ouve e sabe como nos ajudar. Esteja atento às formas como Ele responde nossas preces. Ele nos ajuda, mas precisamos fazer nossa parte. Olá, galerinha! E aí, gostaram do vídeo? Legal a história de hoje, não é? Vamos então conversar mais um pouquinho sobre o que é Deus, sobre como Ele é amor e está em tudo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, tem a primeira pergunta: o que é Deus? E os espíritos responderam a Kardec: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas vocês sabem o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é a maior inteligência de todas. Ele existe antes de nós. Deus criou a tudo e a todos. Ele criou a natureza, os animais, Ele criou a nós. Ele criou o universo inteirinho. E sabe o que é mais legal? Deus continua criando. Ele cria espíritos, Ele cria outros planetas, outros universos o tempo inteiro. Deus trabalha muito, sabe? Além de tudo isso, dele ser a suprema inteligência, Ele é extremamente bondoso. Ele é extremamente justo e bom. Ele dá a todos nós o que nós merecemos, o seu amor e a sua bondade. Ele nos ajuda a evoluir a todo instante. Ele nos deu a nossa inteligência e é a partir dela que nós criamos novas coisas. Nós não podemos criar tudo aquilo que Deus criou, mas nós podemos criar várias coisas que podem nos ajudar no nosso progresso. Nós podemos ter uma prova de que Deus existe quando nós olhamos tudo que existe no nosso planeta, por exemplo. A natureza, os pássaros que cantam, o nosso próprio corpinho. Vocês já repararam que todos os nossos órgãos funcionam sem a gente mandar? Isso é uma obra de Deus, não é verdade? E sempre nos dá o que nós merecemos e o que nós precisamos. Mas para isso, nós também temos que dar uma ajudinha, sabia? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos a prece como uma ajuda para pedir a Deus que nos auxilie. Mas nós também precisamos estudar, não é mesmo? Vocês lembram que a Júlia tinha dificuldade em matemática, mas ela fez uma prece. E o que aconteceu? A ajuda chegou. Rafael a ajudou a estudar e ela conseguiu tirar uma nota boa em matemática. Assim, acontece com tudo em nossas vidas. Quando nós estivermos em uma situação em que precisarmos de auxílio, é só levantar o pensamento, fazer uma prece a Deus, que com certeza Ele nos ajudará. Mas nós precisamos estar atentos a essa ajuda que chega, porque nem sempre vai ser aquilo que nós queremos. Sabe por quê? Porque às vezes o que queremos pode não ser legal para a gente. E Deus, como eu já falei, é soberanamente justo e bom. Ele vai sempre fazer o que é melhor para os seus filhos. Então nós precisamos estar atentos para observar o que seria melhor para nós naquele momento e conseguir entender a ajuda que está chegando e ir em busca dela. Então é isso, galerinha. Nós entendemos um pouquinho mais sobre Deus hoje.
Espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos agora para a nossa atividade. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Vamos à reflexão da música? Ele, nosso Pai Maior. Lembram da oração que Jesus nos ensinou, começando assim: Pai nosso que estás no céu. Com isso, temos a certeza de que Ele é meu, é seu, é nosso Pai Maior, como diz a canção. Mas o que é o amor? É difícil, né, definir um sentimento tão grandioso com poucas palavras. Podemos dizer que o amor é um conjunto de bons sentimentos, um querer bem, um afeto real e grande, um desejo de servir e de fazer o bem. Mas será que o amor se manifesta de uma forma apenas? O universo todo é uma prova de amor do Criador pelas suas criaturas. Deus faz o sol nascer, dá alimento, o ar, a água. Ao homem dá a inteligência e o livre-arbítrio. Todas as manifestações reais de amor são benéficas para quem dá e quem recebe. De um modo geral, todos trazemos dentro de nós a intuição, um sentimento íntimo da existência de Deus. Esse sentimento podemos encontrá-lo entre todos os povos do planeta, da qual, manifestando à sua maneira, a certeza da existência de uma força superior. Agora, vamos à atividade que será assim. Através de perguntas de adivinhação, iremos montando uma paisagem. Você vai precisar de uma folha e um lápis. Deus é amor. Então, vamos desenhar um coração do jeitinho que você sabe fazer. Numa folha, na vertical ou na horizontal. Eu fiz na vertical, em pé. Através das respostas da adivinhação, iremos montando uma paisagem dentro de um coração. Então vamos lá? Então vamos fazer um coração bem bonito. Eu estou fazendo de canetinha para ficar melhor para vocês poderem enxergar, ok? Bom, o meu. E aí vamos começar a adivinhação. 1. Tenho muitos ramos, sou bonita, dou frutos, faço sombra, às vezes sou enorme. O que é? Isso, árvore! Sabe como é que nós vamos desenhar essa árvore aqui dentro do coração? Com a nossa mãozinha. Você vai pegar a sua mãozinha, abrir bem os dedos, ó, assim, ó, bem os dedinhos, bem aqui assim. Vai pegar a sua caneta, seu lápis, vai começar a contornar do seu bracinho, passa pelos dedinhos, todos eles. Porque a árvore tem muitos galhos, não é? Olha o tronco dela, que ó, é o seu bracinho, viu? São os troncos e são os galhos, são os troncos. Número 2, sou cheirosa e bonita. Preciso da terra, da água, do ar e do sol para viver e dar frutos. O que é? Isso, a flor. Vamos desenhar a flor aqui nos dedinhos. Uma em cada galho. Flores, quem quiser desenhar folha. Viu que lindo? 3. Quando nasço, sou uma larva. Moro em um casulo, me transformo para voar. O que é? Isso, borboleta. Vamos desenhar uma borboleta. Do jeitinho que vocês sabem. 4. Sou um mineral e sou usado na construção das casas dos seres humanos. O que é?
Isso, uma pedra. Vamos desenhar uma pedra bem grande aqui, ó. 5. Sou enorme, irradio muita luz. Estou no céu com uma cor amarela e às vezes laranja. Só apareço de dia. O que é o que é? Isso, o sol. Vamos desenhar o sol aqui, ó. Muito bem. 6. Gosto da terra. Quando nasço, viro um tapetinho verde, lindo de deitar. Muitos animais me usam como alimento. O que é o que é? A grama, isso mesmo. Vamos desenhar aqui a grama, capim. Aqui, ó, na raiz da árvore. Pertinho aqui da pedra também. 7. Todo mundo gosta. Pode ser morna, quente, fria, bem gelada. Ninguém vive sem ela. Pode estar na natureza, no copo, na torneira ou geladeira. O que é o que é? Água. Vamos fazer a água aqui, ó, da nascente aqui, ó, da pedra, da cachoeira, formando uma cachoeira. 8. Nasço, cresço, morro e volto a nascer, mas meu espírito continua sempre vivo. Às vezes cuido da natureza, às vezes não. Tenho tendências boas e mais que preciso melhorar. Estou sempre em evolução. O que é o que é? Isso, ser humano. Que lindo, né? Vamos desenhar aqui o ser humano. Olha que maravilha. Foi Deus Pai, Criador de tudo que existe, que fez tudo isso com muito amor. Podemos sentir a presença de Deus em nossa vida, mas onde e como podemos sentir Deus pertinho de nós? Num cheirinho gostoso? No abraço da mamãe? Na alegria de ver que alguém está feliz? No abraço de um colega, um irmão, no momento da oração? Onde? Agora nós vamos nos preparar para a prece final. Agora vamos ver a imagem colorida que a tia Daisy fez para a nossa atividade. Vamos lá? E assim é com o coração cheio de gratidão que nós encerramos o primeiro estudo do ano, agradecendo a Deus a oportunidade de um 2022 cheio de possibilidades. Que possamos, Pai querido, enxergar Tua presença em cada um dos dias que amanhece, nas possibilidades infinitas de melhorar a nós mesmos, de ajudar ao próximo, de sermos a cada dia melhores e de sermos também, Senhor, a Sua presença na terra, através da caridade e do amor que brota em nossos corações. Obrigada por todas as bênçãos que temos recebido e por esse presente, que é um ano novo, cheio de esperanças. Graças a Deus, graças a Jesus.